Saudações pessoal, antes de começar o vídeo não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não ficarem a par de todos os lançamentos que eu fizer aqui no canal e para ajudar no engajamento e na divulgação. Não se esqueçam também de dar uma olhada logo aqui abaixo no botão para se tornarem membros do canal e considerem fazer parte do nosso clube para auxiliar na minha produção de vídeos. E finalmente, não se esqueçam de dar uma olhada na descrição nos links da Amazon, porque comprando através deles vocês também estarão auxiliando no meu trabalho diariamente. Agora, sem mais delongas, apreciem o vídeo. Alysanne Targaryen nasceu em Porto Real, a capital recentemente fundada de um novo reino unificado, no ano 36 após a conquista, como a quinta dos filhos do príncipe real Aenys Targaryen com sua senhora esposa, a princesa Alyssa Velaryon. Ela já contava então com 4 irmãos mais velhos, Rhaena, Aegon, Viserys e Jaehaerys, e viria ainda a ganhar em tempo mais uma irmã mais jovem, Vila. De acordo com as lendas familiares, a quando de seu nascimento, sua irmã pousou sobre seu berço um ovo de dragão, e a partir de tal ovo, eclodiu o pequeno dragão prateado que viria a ser conhecido como Asa Prata, e seria o companheiro de vida de Alysanne. Já no ano seguinte, 37 após a conquista, seu avô Aegon, o Conquistador, faleceu vitimado por um ataque do coração, e seu pai Aenys foi elevado ao trono de ferro como primeiro sucessor de Aegon, o rei Aenys I. Os problemas de sua família não tardaram a começar, pois após o casamento entre os 2 irmãos mais velhos de Alysanne promovido pelo pai, no ano 41, a fé militante lançou-se em rebelião contra a Casa Real, e no contexto de tal revolta, um grupo de pobres irmãos chegou a escalar os muros da Fortaleza Real, objetando assassinar toda a família de Aenys. Aquilo era demais, e a rainha Alyssa se decidiu por partir com seus filhos mais jovens para longe do caldeirão fervente em que a capital havia se convertido, se refugiando em Pedra do Dragão. A revolta da fé arruinou os nervos do pai de Alysanne, e ele veio a falecer, derrotado e amargurado, no ano seguinte, com Alysanne presente à cerimônia de sua cremação, também na fortaleza insular Targaryen. A queda de Aenys abriu caminho para a ascensão do enérgico e cruel tio da menina, Maegor, para o poder total. No entanto, antes que ele pudesse chegar à Pedra do Dragão para capturar os parentes de seu meio-irmão falecido, a rainha viúva Alyssa se pôs novamente em movimento, levando Alysanne e seus irmãos Viserys e Jaehaerys para a fortaleza de sua família em Deriva Marca, para mantê-los longe do alcance do novo rei. Mais tarde, no ano 42, a rainha viúva e os filhos viajaram até Porto Real, em paz, para assistir ao casamento de Maegor com Tiana da Torre, uma mulher oriunda das Cidades Livres, mas apesar de sua condição pacífica, eles foram capturados por Maegor da mesma forma, e foram depois disso mantidos em Pedra do Dragão como prisioneiros em tudo exceto em nome, sob a supervisão da rainha viúva Visenya, enquanto o irmão de Alysanne, Viserys, era mantido em Porto Real, sob o olhar vigilante do próprio Maegor. Contudo, 2 anos depois, em 44, Alyssa e os filhos que se encontravam na fortaleza insular conseguiram finalmente escapar do cativeiro, após a morte da rainha viúva Visenya, e retornaram para Deriva Marca para esperar pelo desfecho da morte da mãe do rei na política real. Conforme o reino começava a se virar cada vez mais contra a tirania insensata de Maegor, o último dos irmãos sobreviventes de Alysanne, Jaehaerys, após a morte de Aegon em batalha e de Viserys sob tortura por Maegor, começou a angariar cada vez mais e mais apoio para uma possível destituição de seu tio, para que ele viesse a assumir seu lugar como novo rei. Quando Jaehaerys partiu para a Ponta Tempestade para angariar o apoio dos Senhores da Tempestade para sua causa, Alysanne estava ao seu lado, lhe apoiando em sua empreitada, apesar do perigo representado pela possível acusação de alta traição que poderia ser feita por aquele ato. No entanto, o esperado embate final entre Maegor e Jaehaerys jamais aconteceu, com a misteriosa morte do rei no ano 48, sobre o Trono de Ferro, abrindo caminho para a coroação pacífica de Jaehaerys como o novo soberano. Sendo assim, ao saberem da notícia da morte de Maegor, tanto Jaehaerys quanto Alysanne e a irmã mais velha deles, Rhaena, voaram sobre seus respectivos dragões até Porto Real para assegurar a coroa para Jaehaerys e impedir que mais turbulências surgissem em um reino que, até aquele momento, não conhecera nada além do caos, da desconfiança e da crueldade arbitrária.
Quando Jaehaerys tomou o trono, foi Alysanne quem o urgiu para permitir que os 5 cavaleiros brancos de Maegor fossem enviados para a muralha, ao invés de serem sumariamente executados. E quando o novo rei o permitiu, 4 dentre os 5 escolheram esse caminho, e o 5º escolheu a execução. Ainda no ano 48, Alysanne partiu com o irmão e boa parte da corte para Vila Velha, onde Jaehaerys foi coroado como Jaehaerys I no Septo Estrelado, e no ano seguinte, foi ela a grande responsável por entreter as donzelas nobres que vieram à corte para participar do grandioso casamento dourado entre sua mãe Alyssa e Lord Rhaegar Baratheon, o principal partidário de Jaehaerys. A essa altura, Alysanne já havia crescido consideravelmente e já dava todos os sinais da beleza esguia e simples que viria a ser em um futuro muito próximo. Alysanne era uma mulher pequena, delgada de ancas e estreita de estatura. Ela possuía também peitos pequenos e um longo e estreito pescoço, feições regulares, uma larga testa e ossos da bochecha altos. Ela era, desse modo, descrita como bonita, mas raramente se referiam a ela como linda, sendo Alysanne dona de uma beleza contida e tímida. Seus olhos eram de um azul celeste e seus cachos se apresentavam como fios de ouro, que ela costumava usar enrolados por trás das orelhas e presos com um pingente. No que diz respeito à sua personalidade, é dito que Alysanne sempre fora uma jovem brilhante, embora pouco impressionante. Ela sempre foi também cortês e bem educada, tinha um doce sorriso tímido e um temperamento calmo, embora fosse teimosa e intransigente em pontos que considerasse importantes. Ela também era descrita pelos cortesãos da época como orgulhosa, ainda que fosse também discreta, para além de benevolente, uma legítima amante de seus futuros súditos, tanto os de alto quanto os de baixo nascimento. Alysanne se mostrava genuinamente preocupada com os rumos do reino, e sempre se mostrava disposta a buscar melhorias reais para o povo de Westeros, de maneira inventiva e criativa. Depois da ascensão do irmão Jaehaerys ao poder, uma das primeiras considerações importantes de seu jovem reinado era a respeito de quem seria sua rainha, e os conselheiros do rei também buscavam um marido adequado para a própria Alysanne. A princípio, um casamento entre ambos podia parecer um passo lógico para os 2 membros da casa Targaryen, mas após todo o caos gerado pela fé militante na esteira do casamento entre Rhaena e Aegon, a rainha viúva Alyssa determinou que Jaehaerys e Alysanne não deveriam se casar entre si, para evitar uma segunda insurreição que poderia muito bem quebrar o reino, levando-se em conta toda a dificuldade que os antecessores Aenys e Maegor haviam passado para suprimir os homens da fé. Depois que o Septão Matthews, um dos homens de confiança do Conselho Real, declarou que de fato um outro casamento incestuoso provavelmente inflamaria os ânimos dos piedosos do reino, ficou determinado que seriam encontradas outras pessoas para desposarem o rei e a princesa. A tarefa de encontrar um marido para Alysanne parecia ser a princípio mais fácil, e logo um nome para desposá-la foi encontrado: Sir Oren Baratheon, o irmão mais jovem de Lord Rhaegar, o novo marido da rainha viúva. Não levou muito tempo até que Alysanne ficasse sabendo da decisão do conselho e do nome que fora escolhido para desposá-la, embora não seja claro de que maneira a informação lhe tenha chegado. Alguns dizem que ela descobriu através do relato de um servo que por acaso estava presente à sala do conselho e ouvir as deliberações, enquanto outros afirmam que ela descobriu através de seu tio materno, Lord Daemon Velaryon. Qualquer que seja a verdade sobre isso, o fato é que ela agiu depressa, avisando Jaehaerys de maneira discreta, levando o rei a agir igualmente depressa para sanar a questão. Ambos desejavam se unir de acordo com os costumes ancestrais de sua casa, e se sua mãe não os permitiria fazê-lo de maneira aberta, eles dariam um jeito na questão de forma dissimulada. Jaehaerys ordenou a sua guarda real que partisse, na calada da noite, da capital, e rumasse às pressas para a Pedra do Dragão, e depois ele mesmo partiu com Alysanne, cada um dos quais montado em seu respectivo dragão, para a fortaleza insular, e ali eles se casaram em segredo, em uma cerimônia rápida e despretensiosa, presidida pelo Septão da Fortaleza, Oswick. No entanto, um detalhe em particular provocou a intransigência do rei. Ele insistiu em não consumar seu casamento logo de cara, afirmando que Alysanne ainda era jovem demais para isso, de modo que ela permaneceu sendo uma donzela em um primeiro momento.
Pouco depois da cerimônia, Lord Rhogar e a rainha Alyssa chegaram à fortaleza, e ao descobrirem que ambos ainda não haviam consumado sua união, eles imaginaram que nem tudo estava perdido, e Lord Rhogar ordenou aos homens de sua comitiva que capturassem os dois jovens, mas os homens da guarda real de Jaehaerys os desafiaram e contestaram a vontade do Senhor, formando uma barreira humana diante de seu rei e de sua nova rainha, impedindo a passagem dos homens Baratheon. Com isso, Alyssa e Rhogar capitularam por aquele momento e recuaram em direção à capital, e o novo casal real se manteve em Pedra do Dragão durante o restante da minoridade de Jaehaerys, mantendo sua corte ali durante as horas do dia e dormindo juntos durante a noite, com Alysanne passando quase todo o tempo lado a lado com seu novo marido. Ainda que o rei e a rainha possuíssem plenos poderes para anunciar aos reinos a notícia de seu casamento, eles não o fizeram de imediato, temendo as repercussões, e o pequeno conselho na capital achou por bem ocultar também a informação, temendo as possíveis consequências junto aos piedosos e os mais fanáticos. Ao invés disso, eles passaram a considerar diversas possíveis maneiras de desfazer a união, já que Rhogar e Alyssa não aceitariam a derrota tão facilmente. No 7º dia da segunda lua do ano 50 após a conquista, uma comitiva de donzelas de companhia partiu da corte em direção à fortaleza Targaryen, agindo sob ordens expressas de Alyssa, e embora sua missão fosse oficialmente a de servir a sua filha e a de cuidar de suas necessidades imediatas, a verdadeira missão das senhoras era a de tentar persuadir Alysanne a desistir do casamento com o irmão, pois Alyssa sabia que, se a própria Alysanne de repente se sentisse inclinada a cancelar a boda, nem mesmo o próprio Jaehaerys lhe impediria de fazê-lo, o que levou a rainha viúva a interpretar aquele como o único caminho viável para desfazer a união sorrateira de seus dois filhos. Ao mesmo tempo, Lord Rhogar aprovou o plano da esposa, e também desejava ter olhos e ouvidos bem atentos em Pedra do Dragão, de modo que aquelas mulheres serviriam perfeitamente aos seus propósitos também. O plano, infelizmente para o casal mais velho, não funcionou, pois embora Alysanne fosse então ainda bastante jovem, ela era também encantadora, e foi capaz de dobrar as damas de companhia à sua vontade, e não o contrário, e logo todas elas haviam se tornado completamente leais a si, e não a Alyssa. No 20º dia da 9ª lua do ano 50, Jaehaerys finalmente atingiu a maioridade, o que significava que dali em diante seria um monarca de plenos poderes, e pouco tempo depois, ele voou de volta à capital em Vermithor, para assumir seus poderes na corte, anunciando a todo o reino que seu rei se encontrava agora de plena posse de sua autoridade. Alysanne, por outro lado, permaneceu em Pedra do Dragão, apenas partindo em seu encalço cerca de meio ano mais tarde, para dar a Jaehaerys o tempo de que precisava para consolidar seu controle por sobre a corte. Um mês mais tarde, o casal real teve uma segunda cerimônia de casamento, mas dessa vez ela carregava um significado ainda maior, pois apesar da pequena escala, ela era pública, perante os olhos dos porto-realenses, e dessa vez, a cerimônia foi seguida, finalmente, do ato da consumação, o que significava que tal casamento já não poderia mais ser desfeito. No ano 51 após a conquista, uma Alysanne já grávida acompanhou Jaehaerys no primeiro de seus progressos reais através do reino, para que ambos conhecessem mais a fundo seus novos domínios. Seu primeiro roteiro foi através das Terras da Coroa, para que tomassem um conhecimento mais profundo das terras que estavam diretamente sob o controle do Trono de Ferro. Quando atingiram Val do Ocaso, Alysanne organizou a primeira das suas famosas cortes femininas, nas quais recebia mulheres de cada região que visitava para ouvir seus problemas e apelos à rainha. Mulheres de todas as idades e camadas sociais vinham a Alysanne com descrições de seus medos, esperanças e anseios, e a rainha fazia seu sincero melhor para lhes prover justiça e benevolência. O próximo destino do progresso real foram as terras fluviais, e eles eventualmente atingiram a pequena cidade de Lagoa da Donzela. Uma vez lá, Alysanne desejava se banhar no corpo d'água que dava nome ao local, a famosa piscina de Jonquil, o que parecia a princípio um desejo modesto e facilmente exequível, mas havia um problema que até aquele momento a rainha parecia não ter percebido. A chamada doutrina da excepcionalidade, que fora elaborada pelos conselheiros de Jaehaerys e que se espalhara pelo reino para justificar, entre outras coisas, seu casamento incestuoso, já havia dobrado as opiniões da maioria dos seus súditos, inclusive da maioria dos homens piedosos e dos membros da fé, mas não de todos.
Sendo assim, algumas das mulheres responsáveis pelos cuidados da piscina de Jonquil acreditavam que suas águas sagradas se tornariam poluídas se fosse permitido que a rainha as tocasse enquanto grávida da abominação de Jaehaerys, sendo ambos aparentados. Por isso, quando Alysanne se encontrava imersa em tais águas, 3 das cuidadoras mais afoitas da piscina subitamente a atacaram com adagas, objetando colocar um fim definitivo àquela afronta ao seu local sagrado. E como apenas mulheres eram permitidas naquele recinto, Alysanne não contava com a proteção de seus guardas, mas apenas com a companhia de suas damas e de suas septãs, o que a deixava particularmente vulnerável naquele momento. Ainda assim, as damas de companhia de Alysanne agiram de maneira destemida, se colocando entre a rainha e suas assassinas em potencial, e seus gritos rapidamente alertaram 2 dos guardas reais que se postavam do lado de fora das portas do recinto, fazendo com que ambos irrompessem depressa lá para dentro, matando 2 das atacantes da rainha e deixando uma terceira viva, para ser posteriormente interrogada. Sob tal questionamento, a terceira conspiradora revelou os nomes de mais meia dúzia de outras mulheres pertencentes à sua ordem que haviam auxiliado no planejamento da tentativa de assassinato, o que levou um ultrajado Lord Mutton não apenas a enforcar as mulheres responsáveis pela conspiração, como a desejar enforcar também todas as mulheres da Ordem Sagrada, mesmo as inocentes do feito. Mas Alysanne lhe pediu que fosse clemente e lhes poupasse, e assim foi feito. Depois dessa terrível provação, Alysanne retornou à corte, onde ficaria até entrar em trabalho de parto, no início do ano 52, dando à luz um menino que morreu apenas 3 dias mais tarde. Alysanne colocou essa morte prematura na conta do ataque sofrido em Lagoa da Donzela, acreditando que caso tivesse sido permitida a se banhar propriamente nas águas curativas do local, sua criança teria sobrevivido. Por conta disso, ela passou a insistir que necessitaria também de uma protetora feminina, uma mulher guerreira que lhe pudesse acompanhar a locais onde os guardas homens não pudessem, e dessa forma, o rei enviou a Valdocaso um corvo para convocar à corte Jonquil Dark, uma guerreira com o sangue Darkling nas veias, que daquele momento em diante se tornaria a protetora juramentada de Alysanne. Mais tarde, em 54, quando o Alto Septão faleceu, Alysanne voou junto a Jaehaerys até Vila Velha, acompanhados por Jonquil e Sir Joffrey Doggett, com o objetivo de influenciar a escolha de um novo Alto Septão que fosse mais simpático aos desejos da corte real. Depois que a escolha foi feita e eles foram bem-sucedidos em influenciar a seleção de um homem simpático ao trono, eles retornaram a Porto Real, visitando diversos castelos pelo caminho. Quando o casal real se encontrava em Porto Negro, a fortaleza sede dos Dondarrion, eles receberam uma mensagem que dizia que sua mãe, a rainha viúva Alyssa, que se encontrava então grávida, estava também em seu leito de morte, e por isso ambos voaram sem demora em direção à Ponta Tempestade, bem a tempo de passar os últimos momentos ao lado de sua mãe, antes que ela falecesse, dando à luz uma menina. Naquele mesmo ano, depois que diversos dos amigos mais próximos da princesa Rhaena foram envenenados em Pedra do Dragão pelo marido da princesa, Andrew Farman, Alysanne viajou até lá para tentar confortar sua irmã enlutada. Contudo, ao invés de recebê-la, Rhaena tentou mandá-la de volta para a corte em 3 ocasiões diferentes, mas quando a rainha se recusou a partir, Rhaena se viu forçada a recuar para seus aposentos pessoais, enviando a Alysanne a clara mensagem de que ela não desejava recebê-la. Antes de encontrar a irmã, Alysanne se encontrou com sua sobrinha Irya, a filha de Rhaena, que lhe implorou que a levasse consigo de volta à corte quando retornasse, pois a jovem achava a Pedra do Dragão opressivamente enfadonha e desejava ver mais do mundo e conviver com mais pessoas. Mais tarde, Alysanne se encontrou finalmente com Rhaena e levou a ela o pedido de sua filha, que foi gelidamente rechaçado por Rhaena, sob o argumento de que Alysanne já tinha tudo e Rhaena não tinha nada, e que ela não permitiria que a irmã tivesse também a própria filha. Rhaena terminou seu discurso carregado de rancor dizendo a Alysanne: "Você tem o meu trono, contente-se com isso", antes de lhe dizer para deixar sua presença. Entendendo claramente o recado que a irmã mais velha lhe mandava, Alysanne compreendeu que já não mais havia nada que ela pudesse fazer ali, e partiu de volta a Porto Real pouco depois. Depois que a princesa Irya escapou montada em Balerion, Alysanne passou a rezar diariamente pelo bem-estar da sobrinha, culpando um pouco a si mesma, mas principalmente a Rhaena, pela atitude rebelde e pelo consequente sumiço da menina.
A partir do ano 55, Alysanne participou do longo e lento processo de codificação, revisão e organização das leis dos reinos, auxiliando seu marido e seus conselheiros mais próximos. E no mesmo ano, ela voltou a viajar para a Pedra do Dragão, onde deu à luz o terceiro filho do casal, o príncipe Aemon. A rainha se tornou desgostosa quando Jaehaerys declarou Aemon como seu sucessor, por acreditar que a filha mais velha de ambos, a princesa Daenerys, deveria ser a primeira na linha sucessória, seguindo a firme convicção de Alysanne de que mulheres seriam tão boas no papel de governantes quanto qualquer homem. Contudo, a única resposta de Jaehaerys a essa consideração era a de que Daenerys seria rainha e governaria ao lado de Aemon quando ambos se casassem, uma resposta que não endereçava realmente o cerne da questão e nunca agradava a Alysanne. No ano seguinte, 56, Balerion reapareceu subitamente em Porto Real, com uma Yrria severamente doente e enfraquecida agarrada tenuemente às suas escamas das costas. E enquanto o grande mestre Bennifer e Septão Barth cuidavam como podiam da combalida menina, tanto Alysanne quanto Jaehaerys montavam vigília às portas do aposento do grande mestre, à espera de notícias sobre o estado de Yrria. Infelizmente, não levou muito tempo até que Yrria viesse a falecer, dada a gravidade de seu quadro, e Alysanne foi forçada a enviar com o coração pesado uma mensagem a Rhaena, contando sobre a morte de sua querida filha. No ano seguinte, Alysanne se colocou ao lado do plano de Barth de construir aquedutos, cisternas, fontes públicas e canos de escoamento de água na cidade de Porto Real, de acordo com a argumentação do Septão de que o poluído rio Água Negra era a única fonte de água bebível para o povo comum, e que tal água poderia carregar um sem número de enfermidades e males ocultos. No entanto, tanto o rei quanto seu mestre da moeda, Lord Rhaegodras, rejeitaram a ideia a princípio, pensando sobre o elevado custo da execução de tais obras, mas Alysanne tinha uma estratégia preparada para contrabalançar a recusa de ambos. Ela mandou que trouxessem à Câmara do Conselho uma grande caneca cheia da água dúbia do Água Negra, entregou ao rei e ao mestre da moeda e lhes desafiou, com uma expressão sagaz no rosto, a tomarem sequer uma gota daquela caneca. Obviamente, nenhum dos dois era tolo o suficiente para aceitar aquele desafio, e ao invés disso, ambos mudaram suas impressões iniciais e aprovaram os planos de Barth para o início das construções, pelo que o Septão se sentiu bastante grato à rainha por sua astúcia no convencimento de ambos. Desde aquele momento em diante, quando foram concluídas, as fontes públicas espalhadas pela cidade passaram a ser conhecidas, com justiça, como as Fontes da Rainha. Naquele mesmo ano, antes do início da primavera, Alysanne daria à luz o quarto filho de Jaehaerys, o príncipe Bilon, que ficaria conhecido como o Príncipe da Primavera. No ano 58 após a conquista, o rei planejou uma grande viagem ao norte, em mais de um de seus progressos pelo reino, e Alysanne partiria junto a ele, para visitar o guardião da região em Winterfell, e se assegurar de que tudo no norte do reino se encontrava em ordem. Contudo, Jaehaerys acabou por ser detido na capital, por conta de um pedido de arbitramento de uma disputa entre as cidades livres, e Alysanne sugeriu ao marido que ela poderia partir antes dele, para preparar o terreno para sua chegada após findado o arbitramento, e para garantir que o Senhor do Norte, Lord Alaric Stark, não ficasse ofendido, acreditando que fora alvo de uma desfeita real, e Jaehaerys partiria para lá assim que fosse possível. O rei deu seu consentimento avidamente, e assim foi feito. Sendo assim, Alysanne voou logo nas costas de Asa Prata até Porto Branco, a porta de entrada da região do norte, com a parte da comitiva real que a acompanharia partindo ao mesmo tempo da capital por navio, mas naturalmente ficando bastante para trás. Quando Alysanne atingiu a cidade nortenha, ela foi recebida com pompa e circunstância pelo senhor do local, Lord Theomore Manderly, e aproveitou a deixa para reunir mais uma de suas cortes femininas na fortaleza da cidade, onde mais de 200 mulheres compareceram para apresentar seus casos perante si. Lord Manderly também organizou um torneio em sua honra, e durante tal evento, sua protetora juramentada Jon Kildark lutou contra uma esposa de lança selvagem, algo que muito divertiu e deleitou os nortenhos que assistiam à luta. Depois dessas honrarias e cerimônias, Alysanne levantou o voo novamente e partiu em direção ao Winterfell, e uma vez lá, ela recebeu de início uma fria e neutra recepção por parte de Lord Alaric, que se mostrou desde o primeiro momento um homem difícil de se lidar. Contudo, ele não ficou imune ao charme e à inteligência de Alysanne, e não demorou muito até que o Lorde amolecesse perante a rainha, ao mesmo tempo em que ela se tornava cada vez mais próxima à filha de Alaric, a jovem Alara Stark.
No entanto, em um determinado momento, Alysanne simplesmente se cansou de esperar pela chegada de seu marido, ou se sentiu entediada depois de sua chegada, enquanto ele e Lord Alaric discutiam questões de estado, e se decidiu por ganhar os céus mais uma vez, rumando ainda mais para norte até Castelo Negro, para visitar a muralha e contemplar o trabalho valoroso dos irmãos negros da patrulha, visitando algumas aldeias e locais menores durante sua viagem. Em uma dessas visitas a locais menores, uma das torres nas quais Alysanne se hospedou até mesmo mudou seu nome para a Coroa da Rainha, e teve seus merlões pintados em dourado, para simular os dentes da coroa de Alysanne, em sua honra. Mais tarde, durante o tempo passado em Castelo Negro junto aos irmãos, Alysanne viu selvagens com seus próprios olhos quando o Senhor Comandante a apresentou seus cativos, e insistiu em visitar outros dos castelos da muralha, para ter um melhor vislumbre da realidade em cada um deles. Além disso, em 3 ocasiões diferentes, Alysanne tentou instar a Asa Prata a voar por cima da muralha, para dar uma boa olhada no mundo selvagem mais além, mas nas 3 instâncias o dragão simplesmente se recusou a fazê-lo, o que deixou a rainha bastante perturbada e confusa, mas depois da 3ª tentativa ela não insistiu mais, resolvendo respeitar a vontade de sua criatura. Foi de Alysanne a sugestão ao senhor comandante da patrulha que Forte Noite, o mais antigo e maior dos castelos da muralha, que era por demais custoso para manter, fosse abandonado em favor de outro castelo menor nas proximidades, para aumentar a eficiência da patrulha. Para isso, Alysanne empenhou as próprias joias, incluindo aí a própria coroa, para financiar a construção dessa nova fortaleza menor e mais prática, que fora denominada como Lago Profundo. O rei mais tarde enviaria homens ao norte para cuidar da construção de tal fortaleza, e uma estátua da rainha foi construída em frente à sua fachada, para honrar sua patrocinadora. Em contrapartida, Alysanne pressionou o senhor comandante, um homem de nome Burley, a escoltá-la em pessoa até Vila Toupeira, para que ela pudesse sediar ali mais uma de suas cortes femininas, dando audiência até mesmo às prostitutas do bordel subterrâneo da vila, em mais uma demonstração de humildade e cometimento da rainha. Depois de passar esse período junto da patrulha, Alysanne passou a admirar tanto sua bravura no cumprimento do dever que convenceu seu marido a dobrar a terra a qual a patrulha tinha direito para seu sustento e suporte, e essa porção adicional ficou conhecida como a Nova Dádiva. Lord Alaric não se sentiu agradado com a perspectiva de seus vassalos mais a norte precisarem abrir mão de ainda mais terra em nome dos Irmãos Negros, mas Alysanne já havia aprendido como dobrar o homem, e o convenceu a ceder, ainda que alguns no norte não tenham tomado tal cessão com tanto entusiasmo. Mesmo assim, a patrulha se sentiu profundamente grata à rainha, ao ponto de renomear o castelo de Portão da Neve como Portão da Rainha, em homenagem a Alysanne, que a essa altura já era conhecida nos reinos como a Boa Rainha, dados seus muitos feitos em nome de seus súditos. A partir de Winterfell, depois de findados seus afazeres ali, o casal real partiu em direção à Vila Acidentada, e de lá eles finalmente retornaram à corte. Quando Alysanne retornou ao pequeno conselho real, ela fez um apelo aos conselheiros e ao rei, relatando as histórias perturbadoras que havia ouvido no norte a respeito dos senhores nortenhos, que ainda faziam questão do direito à primeira noite das mulheres casadas. E com a ajuda inestimável do Septão Barth, que se sentiu feliz por retribuir o favor que Alysanne lhe havia feito no episódio das melhorias na capital, a rainha conseguiu convencer o rei e os conselheiros a emitirem um édito real banindo de uma vez por todas o direito do senhor à primeira noite em todo o reino, para suprimir tal prática de vez. Tal lei passaria a ser conhecida como a segunda das leis de Alysanne, uma vez que as pessoas sabiam bem que aquilo fora um feito dela, e fariam questão de lhe atribuir o crédito em mais uma de suas benfeitorias. Tal lei aumentou ainda mais o amor do povo dos reinos por sua rainha, em especial da população mais simples, particularmente vulnerável aos caprichos dos poderosos, como da primeira noite do Lorde. Na segunda metade do ano 58 após a conquista, Alysanne compareceu ao torneio sediado na capital em comemoração ao 10º ano de Jaehaerys sobre o trono, e foi declarada e coroada como a Rainha do Amor e da Beleza pelo campeão das liças, Sir Ryan Redwyne. No ano seguinte, os 7 reinos foram varridos por um inverno particularmente duro e austero, além de uma temível praga conhecida apenas como Os Tremores. A doença durou mais de um ano, e muitas pessoas sucumbiram a ela, incluindo aí a filha de Alysanne, a bem-amada princesa Daenerys, que morreu no ano 60.
O luto profundo provocado pela perda da filha tirou Alysanne das reuniões do conselho durante algum tempo, mas apenas 2 meses após a morte da filha, Alysanne descobriu-se grávida uma vez mais, e no final do mesmo ano de 60, deu à luz em Pedra do Dragão a outra filha, que chamou de Alyssa, em homenagem à sua própria mãe. Aquilo trouxe de volta a alegria da maternidade à rainha, embora sua filha morta jamais fosse ser esquecida. Mas Alyssa não seria, nem de longe, o único presente que os deuses dariam a Alysanne e a Jaehaerys. Os próximos anos foram repletos de novos nascimentos para o casal real. Em 62, veio outra menina, que foi nomeada Miguel. Em 63, veio um rapaz, que recebeu o nome de Vigan. E em 64, nasceu mais uma menina, chamada de Dilla. Anos mais tarde, em 67, nasceu Syrah, mais uma menina, e no ano 71 veio Visera, outra menina. No ano 73, o casal real anunciou aos reinos que sua filha Miguel, de 10 anos, seria dada como um presente à fé dos Sete, e naquele mesmo ano outro filho chegou, Gimon. Contudo, o parto do garoto foi longo e difícil, e os mestres chegaram a temer seriamente pela vida da mãe. E embora Alysanne tenha se recuperado eventualmente do nascimento difícil, Gimon faleceu apenas 3 meses após seu nascimento, nos primeiros dias do ano 74, mergulhando a rainha mais uma vez na mais profunda autocomiseração. 3 anos depois, em 77, Alysanne deu à luz o 12º de seus filhos com o rei, um rapaz que foi chamado Valerion. Esse parto também foi complicado e custoso para a rainha, e como resultado disso, Alysanne permaneceu acamada por meio ano. O próprio Valerion também enfrentou problemas com o parto complicado, tendo nascido pequeno e adoentado, e infelizmente veio a morrer no ano seguinte, 78, apenas uma quinzena antes do primeiro dia de seu nome. Alysanne, daquela vez, tomou a morte de mais um filho com resignação, anunciando depois que naquele momento se encontrava mais adequada para ser uma avó do que para ser mãe por mais uma vez. Mas ainda assim, no ano 80, durante o inverno, o casal real foi agraciado com seu 13º e último filho, Gael, que apesar de ter nascido pequeno e fraco como seus irmãos anteriores, conseguiu sobreviver, muito para o alívio e a felicidade da mãe. No que diz respeito aos seus netos, Alysanne já havia sido graciada com o primeiro deles, a princesa Rhaenys, filha de seu filho Aemon com sua meio-irmã Jocelyn Baratheon, em 74. Para além dela, o casamento entre seus filhos Balon e Alyssa veio a lhe render outros 3 netos, Viserys, em 77, Daemon, em 81 e Aegon, em 84. No ano 80 após a conquista, Alysanne finalmente foi bem sucedida em encontrar um casamento adequado para sua filha Dilla, casando-a com o Lord Hodrick Arryn do Vale no ano 81. Depois de 1 ano e meio de casamento, a princesa escreveu à mãe para lhe contar sobre sua gravidez, lhe dizendo que ela se sentia apavorada e que lhe pedia que fosse até o ninho da águia para consolá-la e orientá-la. A rainha assim o fez, chegando ao vale 3 meses antes da data prevista para a chegada da criança, e ela ali permaneceu até que sua filha desse à luz. Dilla entrou em trabalho de parto 1 quinzena antes do previsto, e seu parto foi difícil e longo. A criança, uma menininha chamada Ima, nasceu saudável, mas Dilla ficou doente e em pouco tempo veio a falecer. De acordo com os cronistas da corte, a morte de Dilla representou a primeira rusga no que parecer até então um relacionamento pétreo entre Jaehaerys e a esposa, pois a rainha passou a acreditar que Dilla fora pressionada a se casar cedo demais, depois de diversas ameaças e de uma campanha muito agressiva do pai para que fosse encontrado um marido logo, e Alysanne não deixou de culpar Jaehaerys pela morte, insistindo que ele a fizera se casar cedo demais. Essa impressão foi ainda mais acentuada 2 anos mais tarde, quando outra das filhas de Alysanne, Alyssa, faleceu também, dessa vez durante o trabalho de parto. No ano 84, Jaehaerys e Alysanne descobriram que sua filha Syrah havia ido para a cama com 3 cavaleiros de uma só vez, e quando a menina sugeriu que poderia alegremente se casar com todos os 3, tal como havia feito seu tio-avô Maegor, que se casou com diversas mulheres, um Jaehaerys furioso a confinou em seus aposentos, e veio a repetir por diversas vezes que Syrah já não era mais sua filha. Alysanne disse ao marido que compreendia que Syrah deveria ser punida por seus atos, mas lhe disse também com sua voz mais persuasiva que ele deveria lhe permitir que se redimisse perante os olhos do pai e da corte.
No entanto, antes que tal redenção se desse, Cyril fugiu do palácio na calada da noite e foi até o Fosso dos Dragões, em busca de uma criatura que pudesse clamar, para então usá-la para fugir da cidade, mas acabou sendo capturada e trazida de volta pelos Guardiões do Dragão. Aquilo já era a gota d'água, e Jaehaerys a puniu enviando-a para a Vila Velha, para se unir à ordem religiosa das Irmãs Silenciosas dali em diante. Contudo, a vontade do rei foi frustrada uma vez mais, pois no ano seguinte, Cyril escapou de seu cativeiro em Vila Velha e fugiu para Lys, onde veio a se tornar uma prostituta nos jardins de prazer afamados da Cidade Livre. Alysanne, ao tomar conhecimento do fato, entrou em desespero, dizendo que os Lysenos haviam tornado sua querida filha em uma prostituta, e a resposta de Jaehaerys a isso foi: ela sempre o fora, o que apenas serviu para devastar Alysanne ainda mais, criando mais uma rusga entre o casal real. No ano 87, Alysanne arranjou o casamento entre Visera e Lord Theomore Manderly, de Porto Branco, mas na noite que precederia sua partida de navio à cidade nortenha, a princesa morreu em uma corrida de cavalos, completamente embriagada, através das ruas da cidade. Alysanne ficou absolutamente devastada com as perdas de 3 de suas filhas em um intervalo de apenas 5 anos, e por isso, aos prantos, ela implorou a Jaehaerys que perdoasse Cyril e a trouxesse de volta para casa, dizendo a ele que ela precisava de sua menina perto de si, mas o rei se manteve irredutível e de coração frio, não só não permitindo que fosse enviada uma missão para trazê-la de volta, como também avisando Alysanne que não toleraria que ela própria voasse até Lys para recuperar Cyril do Jardim de Prazer, lhe dizendo: Cyril está morta, enterre-a. Isso conduziu ao que é chamado de o primeiro grande rompimento do casal, a primeira querela realmente séria que colocou a rainha distante de seu marido real, e durante nada menos do que 2 anos, Alysanne residiu em Pedra do Dragão, para permanecer longe de Jaehaerys, enquanto este tratava de seus deveres reais e viajava por Westeros em seus progressos, sozinho. Essa grande rusga apenas se encerrou quando a piedosa Miguel convenceu o rei a reatar com a rainha, e uma quinzena depois de tal convencimento, ambos estavam de volta a Porto Real. O ano 92 após a conquista reservava mais uma tragédia pessoal e política para o casal real. Seu filho Aemon, o príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro, foi morto em Tarth por um pirata oriundo de Myr. Por conta disso, Jaehaerys escolheu como seu novo herdeiro o irmão mais jovem de Aemon, o príncipe Bilan, passando por cima da pretensão da única filha do príncipe falecido, a jovem princesa Rhaenys, ainda que alguns no reino tenham levantado objeções a essa manobra. Ninguém, no entanto, se sentiu mais enfurecido com a escolha do rei do que a própria Alysanne, por Jaehaerys desconsiderar Rhaenys apenas por conta de seu sexo, e o amargor da rainha quanto à questão levou o casal à sua segunda grande querela, que se iniciou quando Alysanne partiu novamente em direção à Pedra do Dragão, dizendo a Jaehaerys que, se ele realmente acreditava que as mulheres não possuíam a sabedoria necessária para governarem, ele não teria então nenhuma serventia para ela própria ali na corte. Novamente, 2 anos se passaram com o casal real separado, sem se comunicar, e mais uma vez, eles apenas vieram a se reconciliar através da intervenção da piedosa Miguel, mas ainda assim, ambos jamais viriam a concordar com a questão sucessória, e Alysanne permaneceria sendo uma firme partidária da capacidade das mulheres de sucederem o rei e de governarem tão sabiamente quanto qualquer homem. Conforme os anos se passavam e Alysanne envelhecia, as alegrias de sua vida iam lentamente se esvaindo. No ano 93, a rainha voou em Asa Prata pela última vez, por já não se encontrar mais com forças suficientes para tão extenuante atividade. 2 anos depois, em 95, ela escorregou em uma superfície pouco firme e quebrou sua cintura, sendo forçada a andar dali em diante com a ajuda de uma bengala. Ao mesmo tempo, sua audição começou a falhar, tornando-a incapaz de ouvir a música que ela tanto apreciava, além de se tornar também incapaz de participar das discussões do pequeno conselho real como sempre havia feito. No ano 99, o filho mais jovem e mais favorecido por Alysanne, Príncipe Gael, veio a cometer suicídio, e sua morte simplesmente quebrou a rainha, que havia sobrevivido a todos exceto 3 de seus 13 filhos. Apenas Bilan, Vigon e Cyril se encontravam vivos naquele momento, e sua única filha permanecia em Lys, incomunicável e distante dela.
Alysanne, a essa altura, já não aguentava mais viver na corte, e por isso ela retornou à Pedra do Dragão, onde a rainha finalmente faleceu de uma doença debilitante não especificada no primeiro dia do 7º mês do ano seguinte, 100 após a conquista, aos 64 anos de idade. Alysanne foi cremada, como todos os mortos da casa Targaryen, e suas cinzas foram enterradas, embora não se saiba se isso se deu sob Pedra do Dragão ou sobre a Fortaleza Vermelha, depois de uma das vidas mais espetaculares e prolíficas de qualquer membro da Casa dos Dragões em toda a história. O legado deixado por Alysanne foi grandioso e valioso, e diz-se que, após sua morte, Jaehaerys também se tornou um homem quebrado e sedento por sua companhia, virando apenas uma mera sombra do rei que fora anteriormente.